Boa noite, nós já estamos ao vivo aqui, direto dos estúdios da Igreja Batista Missionária de Cristo, onde nós servimos a Deus aqui, e já estamos aqui no ar com o nosso programa toda sexta-feira às 20 horas, hoje estamos um pouco atrasados, mas o nosso programa é todas as sextas às 20 horas, com esse tema aqui, ó, você pergunta e eles respondem. Amém? Então, quero pedir a você que está nos assistindo para que compartilhe, porque hoje vamos abordar um tema aqui magnífico, vamos abordar um tema muito importante. Então, você que é membro dessa igreja, você que possa ser que não seja membro, mas que curte esse ministério, que gosta desse ministério, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar muitas pessoas. Nós vamos falar de um tema universal, algo, uma doença do século que está invadindo a mente das pessoas, e nós vamos tratar isso aqui com muita autoridade hoje. Eu sou o pastor Marcelo Costa, sou pastor aqui da Batista Missionária de Cristo, juntamente com o pastor Anderson Lima, que é o nosso presidente, e servimos ao Senhor aqui, estando aqui dando glória até Jesus voltar. Queridos, nessa noite você vai perguntar e quem vai responder não é ele, hoje vai ser ela. Estamos aqui com a missionária Simone. Hoje ela não vai estar atendendo como missionária, hoje ela vai estar atendendo como psicóloga. A Simone é psicóloga formada e eu vou deixar que ela mesma se apresente. É uma menina que tem uma inteligência muito bacana e com certeza vai trazer para você que vai nos ouvir nesse momento algo diferente para a sua caminhada. Simone, esteja à vontade, seja bem-vinda ao nosso programa, tá? Eles perguntam e agora você responde, tá? Tá bom, pastor. Boa noite a todos. Meu nome é Simone Pinho, né? Tenho Costa também, mas eu me apresento como Simone Pinho. Sou psicóloga graduada pela Unip, estudei 5 anos. Fiz pós-graduação em psicologia clínica, porque eu gostaria de fazer atendimento. Sou formada como perito judicial e Deus tem abençoado muito a minha vida, sou agraciada pelas coisas que Ele tem feito. E hoje aqui na Igreja Batista Missionária de Cristo, eu vim para agregar juntamente com o pastor, né, os pastores, para que a gente possa fazer um trabalho, porque um dos maus dos séculos é a depressão. E a depressão, às vezes as pessoas elas não procuram ajuda, tem vergonha, sente vergonha, até mesmo pelo cargo que às vezes ocupa na empresa, na igreja, ficam com vergonha. Mas vai ser bacana. E eu sou grata a Deus pela oportunidade de estar com vocês hoje. Legal, legal. A Simone, ela já deu a dica aqui, psicóloga, certamente vamos falar sobre depressão, né? Vamos falar aqui, tem aqui algumas perguntas sobre a depressão, e você que já está aí nos assistindo, mande aí a sua pergunta, você que tem a sua necessidade, pergunte aí que ela vai responder daqui, tá? Eu queria saber, Simone, já para nós entrarmos aqui, ajudando o povo necessitado, eu queria saber aqui, para o povo ter noção que ele está deprimido, que ele está com depressão, quais são os sintomas da depressão? A depressão ela tem N sintomas. Se a pessoa ela ficar triste, vamos colocar assim, não é uma regra, mas por mais de 15 dias, se ela não desejar mais se levantar da cama, não ter ânimo, um dos principais sintomas que a depressão ela causa no nosso corpo físico é o ânimo, ela diminui completamente. A pessoa ela não tem vontade de fazer nada, de levantar, de trabalhar. A pessoa, às vezes, ela tem até prazer das coisas, mas ela não tem ânimo para fazer.
Esse é um dos sintomas mais fortes. Agora, a tristeza é uma tristeza profunda. A gente fala que a depressão, as pessoas, às vezes, ela só fica pensando naquilo que ela não tem. Né? Eu não tenho amor das pessoas, eu não tenho amor do meu pai, eu não tenho amor da minha mãe, eu não tenho um carro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. As pessoas direcionam muito para o não ter também as coisas. Então, cada pessoa é um caso, é uma coisa diferente. Então, através da terapia, tanto com o psicólogo juntamente com o psiquiatra vai ver se a pessoa precisa de medicamento. Então, é tudo um caminho, é tudo um conjunto. Você falou aí sobre algo interessante. A depressão, quando pega a pessoa, cada uma vai desenvolver de uma forma. Por exemplo, uma vai ficar de um jeito, outra vai ficar do outro. Assim, não é uma regra geral para a depressão fazer na mente de uma pessoa. Cada uma vai reagir de uma forma. Isso, cada uma de um jeito. A depressão, ela pode ser genética. Se às vezes seu pai, sua avó, seu avô teve, isso pode desencadear em você, começar com essa síndrome, né? Isso vem trazendo também genético. Então, às vezes, uma pessoa ela vai ser genética. A outra, eu fiquei muito triste, perdi o emprego, perdi um familiar, não consegui lidar com essa situação e a pessoa acaba tendo depressão, ficando deprimido, chegando à depressão. Correto. E fala para nós, Simone, a depressão, ela tem cura? Existe cura para a depressão, segundo a psicologia? Existe cura, mas é um trabalho conjunto e é um trabalho que demora. Não é um trabalho que você falou, você procurou ajuda hoje, vai resolver daqui um dia, um mês, 2 meses. Às vezes são tratamentos que vai anos, mas tem cura. Tem cura, porque existe o tratamento medicamentoso, né, com medicamentos, e além disso existe o terapêutico. Então existe o fisioterápico, existe também o tratamento que tem dentro a acolhida dentro da casa, a acolhida junto com os familiares, é um tratamento conjunto. Correto. Eu não me lembro muito, ou de repente eu acompanhei pouco, eu não sei. Mas isso, possa ser que seja de muito tempo, eu já estou aqui declarando, mas essa coisa de depressão pós-parto, eu não me lembro de conhecer uma pessoa das antigas, eu tenho meus 39 anos de idade, que teve depressão pós-parto. Isso sempre aconteceu, isso começou de um tempo para cá. Como que é a depressão pós-parto e como cuidar dela, como tratar da depressão pós-parto? Isso sempre aconteceu, só que antigamente as pessoas não conheciam, né? No tempo dos nossos avós, as pessoas não conheciam o que era isso. Isso, por isso que eu falei, às vezes a gente vai olhar para isso, a gente vai pensar que é uma dor de cabeça, uma enxaqueca, né? Uma tristeza profunda. Uma tristeza, e hoje é dado realmente como depressão, é tido como uma depressão. Isso sempre foi depressão e agora as pessoas olham e realmente sabem que o nome é depressão, não é aquela coisa que a mulher teve o neném, já tinha os problemas dela, não, é realmente a depressão pós-parto. Sim, o que acontece? Durante a gravidez, o corpo da mulher ela muda completamente, e com isso vem algumas tristezas, né? A tristeza de engordar, a tristeza da autoestima, porque ela se vê barriguda, gorda, os seios crescem, e isso já traz a autoestima baixa. Quando ela percebe, às vezes, que quem está ao redor dela, ela pensa isso, não que às vezes isso acontece, ela vê que a pessoa não está dando a atenção que ela queria, não a tratasse do jeito que ela queria, isso pode acontecer. Mas existe também a depressão pós-parto através de um trauma
que às vezes a mulher, quando ela vai ganhar neném, ela sofre muito, sente muitas dores, o médico deixa ela ali várias e várias horas, né, sofrendo, e aí, quando acaba aquilo, ela se sente mal, ela fica triste. Quando ela vai para casa, ela está sem ânimo. Ela está com aquela tristeza que ela não sabe. Às vezes ela não consegue amamentar, às vezes ela não consegue nem olhar para o bebê, né? E o que tem que fazer com isso? Quem está ao redor, principalmente, né, o esposo, pai, mãe, quem puder, dar carinho, dar atenção, porque isso tudo muda ao passar dos dias, mas com atenção, com carinho, porque se ela tá demonstrando isso, é um sinal de alerta, é que um gatilho foi acionado e que ela precisa de atenção. Então, não é só para ela chamar a atenção do outro, ela não está fazendo isso para chamar a atenção do outro, por exemplo, para o esposo se voltar para ela, mas ela está fazendo isso para que alguém veja que ela está sofrendo, ela precisa ser curada, ela precisa ser tratada. Existe um mal, é uma doença, não é um machucadinho no dedo que vai passar rápido. A depressão é uma doença e precisa ser tratada. Correto. É uma doença que, pelo que você está falando com a gente, pelo que você está falando com o ouvinte, para quem está nos vendo agora, a depressão pós-parto é uma doença e o remédio é o carinho nesse caso. Pelo que você acabou de falar, uma mãe que tem um filho se sente rejeitado, o corpo sofreu mutações, mudanças, então ela chega a ponto até de algumas mães rejeitar o bebê. Então, para deixar aqui para o ouvinte, o remédio para a depressão pós-parto, nesse caso, é atenção e carinho. Acolhida, a acolhida dos familiares, é o principal, e fazer ela enxergar que ela é importante, porque cada um tem a sua importância. Nós somos importantes para o outro, um para o outro. E a mãe, nesse momento, ela é mais que importante para o seu filho. Perfeito. Psicóloga, nós sabemos que existe uma diferença, né, entre depressão e tristeza, né? Por exemplo, eu estou triste porque o meu time perdeu, mas eu não estou com depressão. Eu estou triste porque eu perdi uma consulta. Eu não estou com depressão. Eu estou triste. Aquela tristeza vem e ela vai passar algum momento. E qual a diferença que você pode dar aí, que pode explicar para a gente, melhor dizendo, entre a depressão e a tristeza? Porque elas, pelo que a gente está vendo aqui e pelo que a gente entende, ela caminha bem pertinho uma da outra, ela caminha lado a lado. Qual a diferença aí entre a depressão e a tristeza? Elas caminham, sim, lado a lado, sendo que a tristeza ela tem um momento muito curto. A tristeza ela pode durar até uns 15 dias, né? Porque, digamos que você perdeu, o seu time perdeu, e você vai ficar triste por alguns dias, vai comentar sobre aquilo, mas vai passar, né? Você perdeu um familiar. Tem pessoas que conseguem resolver isso, né? Vai passar os dias, vai passar aquele momento do luto e ela vai conseguir vivendo e aquilo vai ficar uma lembrança. Vai sair de tristeza para lembrança. Agora, a depressão não. Ela, a partir dos 15 dias, se você viu que continuou, tem alguma coisa. A pessoa ela já fica deprimida. E a partir desse estado dela de deprimido, ela pode desencadear a depressão. E nada melhor do que um tratamento psicológico. Só que às vezes as pessoas procuram o psicólogo quando elas já estão, né, ultrapassando os limites, quando elas já olham e falam, eu não tenho saída, ou quando elas nem enxergam isso, mas quando uma pessoa fala para ela assim, você precisa de um psicólogo, você precisa ir ao médico, você precisa se cuidar. E aí ela procura ajuda. Mas nós precisamos de um psicólogo todos os dias. Não só para lidar com essas doenças, mas para lidar os nossos traumas. Nós vivemos com traumas todos os dias. O trauma das coisas não darem certo, os traumas de você tentar e não conseguir alguma coisa, de você perder um casamento, perder uma namorada, tudo vem com trauma.
Aí esse trauma, ele vai o quê? Desencadear. É como se fosse um gatilho. Ele desencadeia uma depressão. E a depressão é um estado muito ruim. Porque a depressão, se ela não for bem tratada, for bem cuidada por um psicólogo, por um psiquiatra, as pessoas, elas morrem. A depressão, ela é um estado como se ela fosse morrendo por dentro aos poucos. E ela pode chegar a morrer de verdade, porque ela perde o ânimo, ela não tem o prazer, e a partir desse momento, ela vegeta. E é uma coisa que nós precisamos estar ligado com as pessoas à nossa volta. Um estado de espírito, alguma coisa, pode desencadear. Então, vamos levá-lo para cuidar. Correto. Nós sabemos que a depressão realmente é o mal do século, né? A Simone, eu vou até perguntar, claro que ela não vai dar nome, até porque é bem ético isso, e ela também não pode, mas eu queria que ela falasse de algum caso, tá, Simone? Algum caso que você já teve assim, algum paciente, algum caso que te chamou a atenção? Ou qualquer um deles assim, para deixar aqui como referência para as pessoas, às vezes porque é o que a gente, quando nós começamos o programa, nós falamos, às vezes a pessoa pensa que isso é normal, que apenas é uma tristeza, tal, mas às vezes você está sofrendo disso, e a Simone está aqui hoje para te ajudar, a psicóloga está aqui hoje para te dar um auxílio. Fala para nós, Simone, se você já lembra aí, de algum caso que você teve, que você já tem isso como uma base para deixar para essas pessoas, para os nossos ouvintes nessa noite. Tem sim, tem vários. E principalmente hoje, né? Eu tenho uma paciente, ela sofre com depressão, ela foi abusada, né? Quando pequena, ela foi abusada por um tio, e ela não comentou nada com ninguém, ela guardou isso, e não foi vista. Foram várias vezes, e agora ela é uma adolescente, e isso está aflorando. Por quê? Porque ela não quer pensar em um dia namorar, casar. Ela acha hoje que é bissexual, né? Porque ela tem medo, né? Ela já demonstrou e já falou com a própria boca dela que ela tem medo do homem. E eu perguntei se ela não gostaria de falar com a pessoa, de falar com algum familiar, de até mesmo denunciar, né, o abusador, porque isso é crime. Só que ela falou que ela não quer, porque ela tem medo dos pais não acreditarem nela. Então, existe um trabalho que vem desde a infância. Ela foi abusada com 7 anos e hoje ela é uma adolescente com 17 anos. Nós sabemos que eu sou pastor e eu já peguei, eu sou líder, eu lidero pessoas a minha vida inteira. E boa parte dela como liderança espiritual, como pastor, e eu já peguei N's e N's casos de pessoas que foram abusadas, não apenas mulheres, mas também homens que foram abusados quando era criança e hoje tem também um trauma. Então, eu queria que você deixasse aí, enquanto eu vou falando aqui, uma palavra, pensar, para deixar para essas pessoas, já que nós estamos aqui dentro desse assunto, igual você falou que ela poderia ter denunciado o infrator, né, porque realmente é crime, e um crime muito, muito sério. Deixasse uma palavra para os ouvintes, porque essas pessoas geralmente é isso mesmo, elas têm medo de falar, elas têm medo, até porque esses agressores, eles ameaçam. Eu vou matar sua mãe, eu vou matar o seu pai, eu vou ferir o seu irmão. Eles, para abusarem das crianças, abusarem das pessoas, eles ameaçam. Então, eu quero que você deixe uma palavra como psicólogo para essas pessoas que foram já abusadas ou que estão sofrendo ameaças diretamente. Pessoas que estão caladas até hoje, que teve esse problema e estão caladas até hoje. De repente,
Você está nesse programa hoje ouvindo ele para ter uma direção, um direcionamento, né? Psicólogo. A Simone vai falar nesse momento mais uma vez. O principal é a família reconhecer que os membros que tem dentro da casa dela precisam de atenção. Porque, às vezes, os pais saem para trabalhar cedo, voltam tarde, as crianças, elas ficam em casa sozinhas, geralmente, porque os pais precisam trabalhar. E aí, quando eles chegam, não existe sentar numa mesa, sentar num sofá e conversar sobre o assunto ou conversar sobre o que aconteceu durante o dia. Os pais, eles deixam correr, deixam solto e acham que está tudo bem. Só que às vezes não está tudo bem e a criança, ela não transparece o que aconteceu com ela. Então, o principal, os pais precisam trazer os seus filhos para perto de si. Os adolescentes, as crianças hoje estão largadas. Se você olhar na rua, quantos adolescentes você vê no mundo das drogas, em outras coisas, e na bebida, e baile funk, nessas rodinhas que a gente vê que não é bom para o crescimento. Mas os pais olham para os seus filhos, conversam. Quantas vezes por semana você senta na mesa com seus filhos e comentam sobre o assunto? Você traz o seu filho para perto de você. Você chama a atenção dele e conversar sobre o assunto, né? Perguntar, alguém chegou perto, alguém falou alguma coisa com você? Principalmente para as meninas, que as meninas ficam em casa sozinhas, tem um tio, tem um vizinho perto, sempre tem alguém de olho. Não adianta. Nós passamos na rua, teve um tempo atrás que estavam tendo furto de criança dando a mão à mãe na rua, e as pessoas vinham e pegavam, sumiam com as crianças. Então, nós somos observados, né? E a criança, ela, no primeiro momento, ela não demonstra. Por quê? Porque ela é ameaçada. Geralmente, ela é ameaçada, né? Mas só que assim, ela também traz um medo de falar para os pais a verdade e deles não acreditarem. Por quê? Porque geralmente quando isso acontece é com pessoas ligadas à família, é com um tio, é com um parente, é com um primo que frequenta a sua casa. Então, as crianças, ela tem medo de falar, o adolescente às vezes ele tem medo de falar e da mãe e o pai não acreditar, vai achar que ele é mentiroso. Então, você, pai e mãe, quando seu filho vier com algum assunto, com alguma dúvida, dê atenção ao seu filho. É sinal que ele precisa de ajuda. Legal, legal. Nós sabemos que tem caso até de pai que abusa do filho, pai que abusa da filha, mas até o final você vai estar recebendo direcionamentos aqui. E no final também quero deixar uma palavra para você, tá? Nós temos um ouvinte que mandou uma pergunta para nós. Um ouvinte mandou uma pergunta para nós. A produção vai estar mandando a pergunta aqui e logo em seguida também a psicóloga vai estar respondendo a pergunta. Boa noite, pastor Marcelo. Boa noite, psicóloga Simone. A pergunta vem da internauta Evelyn Souza. Ela pergunta qual a diferença entre a síndrome do pânico e a depressão. Se existe diferença, se tem são relativos, Não existe diferença. Existe diferença. O que é síndrome do pânico? É você ter medo de algo, ter medo de alguma coisa, né? A depressão não. A depressão o top dela, você perdeu o ânimo, perdeu o prazer das coisas. Agora, o pânico, não. O pânico, se eu tiver pânico de elevador, eu não vou entrar no elevador. Eu não vou fazer isso, porque isso pode me matar. Então, eu cuido de um paciente hoje, ele é ainda, né, motorista de ônibus, só que ele está afastado, porque ele surtou e isso trouxe pânico. Ele não consegue mais dirigir. Quando ele sai na rua, ele acha que todo mundo está olhando para ele. Ele acha que todo mundo pode fazer mal para ele.
Então, está sendo um trabalho feito já tem alguns meses e que não é fácil, é difícil para a pessoa que passa, mas tem diferença. O pânico é um medo de alguma coisa. Então, está respondido aí para Evelyn, que fez essa pergunta, né? Há realmente essa diferença, a missionária explicou. E a depressão, ela vem atingindo não apenas adultos, mas nós vemos que a depressão, ela vem atingindo também muitos jovens. E a depressão, ela tem matado. Os casos de suicídio, quando você vai ver, a maioria deles, se não todos, preste bem atenção, eu não digo todos porque tem muito suicídio por causa de relacionamento quebrado, falência, mas a maioria, pessoas que estavam com depressão, como a psicóloga falou, perderam o sentido de viver, a alegria de viver, o prazer, o gozo de viver e tiram a sua própria vida. Não acontece muito? Acontece. E hoje tem subido os casos dos idosos também. Porque a falta de atenção tanto nos idosos quanto nos adolescentes tem crescido. E os adolescentes, eles não suportam isso. Eu tenho uma paciente que ela tem depressão e quando algum amigo chega para ela e fala sobre um problema e ela não consegue ajudar, ela chega em casa e ela se corta. Ela se corta e eu perguntei, mas por que você se cortou? Eu precisava que aquela dor que eu estava sentindo por não ajudar a minha amiga fosse embora de algum jeito. Porque aí eu sentindo outra dor, aquela dor ia amenizada. Então, os jovens, eles vão chamando a atenção com isso. E eles não contam. Os jovens, geralmente, não se abrem, né? Só, às vezes, para outro jovem, que aí ele chega e fala, está acontecendo isso, eu estou passando por isso. Os jovens, geralmente, eles têm um amigo secreto, um amigo que eles podem confiar, e ele chega e conta para essa pessoa. Mas ele não é de muitas amizades e não conta realmente o que está acontecendo. Infelizmente, porque se eles gritassem, se eles buscassem ajuda, mas eu vou procurar ajuda onde? Com um adulto, com um responsável. Só que alguns dos responsáveis, isso é bobeira, isso aí é bobeirinha, isso aí vai passar, isso não é nada, não sei por que você está assim, você sempre foi alegre, você sempre foi feliz, por que você está assim? E às vezes a pessoa tem de tudo em casa, vive numa família legal, mas ela é depressiva. E ela, às vezes, aquilo tudo que ela tem na sua casa, de bens materiais, não chega, não é o suficiente para fazer com que aquela tristeza, aquela coisa ruim que ela esteja sentindo amenize. Legal, hein? Muito legal. Bem explicado para nós. Tem mais um ouvinte que lançou uma pergunta, a produção vai estar falando mais uma vez. Pode falar. Psicóloga Simone, o internauta é anônimo, porém o que acontece? A dúvida é, um jovem, quando ele se prende muito dentro de casa, não quer sair com ninguém, não quer sair para lugar nenhum, prefere ficar dentro de casa com o aparelho celular, no computador, isso representa um princípio de depressão ou é uma fase da idade, algo do tipo? Pode ser um sintoma, sim. Só que cada caso é um caso, né? Eu não poderia dizer assim, você está depressivo, porque às vezes você gosta da sua casa, você gosta do seu lar, e às vezes quando a pessoa está com depressão, ela não gosta nem de pegar no celular, né? Ela não quer que ninguém vê ela não quer ver ninguém, porque ela não tem prazer em nada. Então, às vezes as pessoas se fecham por outras coisas, né? Por estar triste por algum problema, ou aconteceu alguma coisa na infância que aquilo está trazendo à tona, alguma coisa está sendo como gatilho e traz um estado deprimido, né? Ela fica deprimida, mas não é depressiva.
mas cada caso é um caso, né? Teria que passar por uma consulta, fazer uma terapia, porque a terapia ela é excelente para nós nos descobrirmos, para nós olharmos para nós mesmos, porque muitas das vezes a gente olha muito para o outro, a gente vê o que o outro faz, mas olhar realmente quem eu sou, quem é a psicóloga Simone, a ser humano, psicóloga Simone, quem eu sou, o que eu faço para mim, porque às vezes eu me dou 100% para as pessoas, mas eu esqueço de olhar para mim. Então as pessoas tendem isso, né? Olhar para o outro e esquecer de olhar para dentro dela o que realmente está acontecendo e dela gritar, dela falar, eu estou passando por esse problema, eu preciso de ajuda, e se você não tem ajuda no seu lar, na sua casa, você tem uma ONG perto, tem uma igreja que você pode procurar ajuda. Ah, mas a igreja vai me curar? Não é que a igreja vai te curar, mas tudo tem um caminho. Tudo tem um caminho. Você precisa só encontrar um, né? O caminho não é as drogas, não é a bebida, o caminho não é a confusão, mas o caminho principal é você gritar pedindo ajuda. Legal, legal. Mais uma pergunta de um internauta aí, passa para nós. Psicóloga Simone, a Rosa Maria de Souza, ela pergunta: doutora, a depressão vem depois da tristeza, a angústia e a decepção? Boa noite, Rosa. Pode sim. A depressão ela pode vir depois de tudo isso que aconteceu, depois da tristeza, depois da angústia. A depressão ela vem com o tempo, né? Eu também não posso falar que toda pessoa que teve uma angústia na vida teve depressão, ou que toda pessoa que teve uma tristeza, uma ansiedade, porque os sintomas de ansiedade são parecidos com o da depressão, quando começa, né? Porque a ansiedade traz o taquicardia, traz parecendo que um estado, parece que a pessoa vai morrer. Então, ela é diferente. Hoje nós temos a síndrome do pensamento acelerado, que é a pessoa querer tudo para ontem, com isso fica triste, fica chateado e acha que está com depressão. Então, Rosa, vem sim. A depressão ela pode vir depois dessas coisas. E se você conhece alguém que se encontra nesse estado, peça ajuda, e nós estamos também à disposição. Nós atendemos aqui na ONG da igreja, né? Hoje nós estamos parados devido a essa pandemia. Nós trabalhamos na Clínica Renascer, lá em Barueri, e nós estamos de portas abertas para poder ajudar o povo que está precisando de ajuda. Isso aí. A Simone ela atende aqui na Igreja Batista Missionária de Cristo. Tem uns dias de atendimento dela aqui. Você que quiser, você pode marcar um horário. A Simone atende também, como ela disse, em Barueri, em meio à pandemia, em meio a tudo que está acontecendo na quarentena, ela ainda assim está atendendo lá, de pessoas necessitadas, né? E ela também daqui a pouco vai deixar o telefone dela, tá bom? Vai deixar o telefone dela. É claro que você não vai ligar para ser consultada por telefone, tá bom? Mas você vai ligar para marcar com ela de alguma forma, para ela estar te atendendo, ou na clínica, estar te encaminhando o atendimento, tá bom? A Simone vai deixar o telefone, mas para você marcar e fazer agenda com ela. Irmãos, é muito bom, está sendo muito produtivo o programa, nosso horário também já está avançado, estamos aqui já chegando ao término. Eu acredito que tenha sido de grande valia esse programa para as pessoas que estão ao vivo com a gente agora, mas eu tenho certeza que se você conhece alguém que esteja passando por isso, que foi tratado aqui, pega esse programa, pega o link dele, envia para essa pessoa, mande para ela, e ela realmente será abençoada com todas as indicações dadas aqui pela psicóloga. Eu quero pedir aqui a psicóloga para dar para nós aqui as suas considerações finais, ou tem mais alguma pergunta, produção? Queria falar para os internautas que a psicóloga Simone, né, vai estar
retornando aos programas para tirar mais dúvidas, né? Porque tem internautas com mais dúvidas aqui, tá bom? Então, deixar claro para o pessoal que teremos mais psicologia na Igreja Batista Missionária de Cristo. Legal, legal, tá vendo? Já agendaram a missionária de novo, a psicóloga de novo aí para trazer para nós aí esclarecimentos acerca dessa matéria tão pegada, né? Eu vou pedir a ela para deixar aqui as considerações finais, né, acerca de tudo que foi feito, e logo em seguida também eu vou deixar as minhas considerações finais. Bom, eu quero agradecer, né, aos pastores pela oportunidade, porque você divulgar o trabalho que você faz, ele não é fácil, né? Eu escolhi a psicologia clínica porque eu queria atendimento tete a tete. Eu não queria fazer algo que mostrasse, né, para outras pessoas que estivessem ali, mas que eu queria cuidar de uma pessoa, pegar ela, igual nós dois estamos sentados aqui, e fazer um trabalho, né, entre nós dois. Eu cuidar da pessoa frente a frente, ver a evolução dela. E isso é muito bom. Isso é gratificante demais. Você vê a evolução e a cada semana, porque nós atendemos por semana. Então, você vê toda semana a pessoa chegar ali com uma evolução. Pode acontecer de um dia ela estar mais para baixo que o outro, mas ela já sai da sessão, ela já sai com novas ideias, novos caminhos. Então, eu sou grata a Deus, porque quando eu escolhi fazer a psicologia, não foi eu que escolhi, mas foi o Senhor que tocou no meu coração para eu fazer isso, porque eu falei que eu queria fazer algo que eu pudesse ajudar as pessoas. Não que eu sou melhor do que ninguém, ou que eu teria mais alguma coisa, mas eu queria fazer algo que eu pudesse fazer com que as pessoas melhorassem, com que as pessoas mudassem seu estado de espírito, com que as pessoas tivessem prazer e voltassem a sonhar. Então, isso para mim é muito importante. O meu telefone é 11 981 25 05 23, é o WhatsApp, você pode mandar mensagem. Assim que eu puder, eu respondo. E assim que a pandemia acabar, nós iremos voltar. Creio que em julho já estaremos voltando a atender, né? E obrigada a você, não perca os nossos próximos episódios. Legal, legal, legal. A produção vai falar mais uma vez, antes das minhas considerações, para nós encerrarmos. Eu queria falar com a Silvana Tuller, com a Drica Rocha, né, com a Rosa Maria e outras pessoas que fizeram sua pergunta e não foi respondido hoje. Porém, eu quero deixar claro que estaremos voltando na próxima programação para estar esclarecendo as dúvidas dessas pessoas. Então, eu queria deixar, né, o evangelista Jorge também, que fez a pergunta dele, queria deixar bem claro para eles que próxima programação estaremos tirando as dúvidas dessas pessoas, tá bom? Perfeito, perfeito. Quero agradecer aqui a Simone, a psicóloga que hoje esteve aqui com a gente, com muito carinho, deixando aqui todo o seu conhecimento, trazendo palavras aqui para mudar histórias de pessoas. Ela falou como psicóloga, porque é formada em psicologia, e eu quero deixar as minhas considerações finais para você, não falando como psicólogo. Eu também sou psicólogo, eu sou pastor, mas eu quero falar para você como pastor. Para você que recebeu uma palavra da psicóloga para denunciar, para você que está sendo abusado, você que está sendo abusada, você que já sofreu isso, eu quero falar como pastor, preste bem atenção. Você que está sendo, denuncie. A justiça está aí para ser feita. Denuncie. Esses covardes, o que eles fazem é isso, é te causar medo. Mas, querendo ou não, qualquer hora isso vai ser descoberto. Então, que seja descoberto agora, quando está no início. Denuncie. E para você que já sofreu, para você que já passou por isso,
e hoje já é adulto, já é casado, já é casada, já tem a sua vida, já tem filhos, já tem uma família formada, é servo do Senhor, é serva do Senhor, eu quero te falar uma coisa, se você já superou, esquece, isso já passou, já não faz parte mais da sua vida, o nome já diz, você já superou isso, hoje você é uma pessoa abençoada, e você já tem Cristo dentro do teu coração, esquece e larga para lá. Deixa eu te falar uma coisa, e nós vamos encerrar agora. Pastor Marcelo, eu acredito no tratamento psicológico. Eu acredito que o remédio pode te ajudar. Eu acredito que um psicólogo sentado com você, te dando orientações, pode te ajudar. Eu acredito que ele pode até resolver o seu problema. Eu estou indo mais fundo, mais profundo. Eu acredito que o psicólogo pode até resolver o seu problema. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que o psicólogo não resolveu, você vem aqui que nós vamos orar para você. E o meu Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, ele vai resolver o seu problema. Ele vai tirar a tristeza do seu coração, ele vai tirar a angústia da tua alma e ele vai te fazer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu tenho um livro lá em casa, grosso. Ele diz, o tema do livro é Jesus, o psicólogo, o maior psicólogo de todos os tempos. E é verdade. Ninguém nunca entendeu tanto de psicologia igual o meu Jesus. Então eu te indico, vai no psicólogo, tome remédio, passe por orientações, vai no psicólogo, mas se o psicólogo não resolver, você vem aqui porque eu, profeta do Senhor Jesus, homem de Deus, vou orar por você, e se tiver alguma coisa em você, na sua mente, nós vamos orar e Deus vai te libertar. O meu Jesus tem poder de te libertar. Essa é a minha palavra para você. Superou, esquece, larga para lá, já passou. Vai no psicólogo, não resolveu, vem para a igreja. Vem para a igreja. A psicóloga falou, você tem que ter um caminho. E qual é o caminho que você está indo? Eu te indico, você já foi em vários caminhos, já foi no psicólogo, não resolveu, vem para esse caminho aqui. Qual caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Jesus pode te ajudar. O que o homem não faz, Jesus pode fazer. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por ficar aí conosco até agora. Vamos estar aqui outras vezes falando sobre esse assunto que é vasto. Como a produção disse, tem várias perguntas que não foi respondido, o tempo já não nos cabe, mas eu agradeço a você aí, que esteve conosco até agora, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E outra coisa, os nossos cultos aqui na Igreja Batista Missionária de Cristo, quinta-feira às 20 horas e domingo às 18h30, aleluia. Se você puder vir, vem com a máscara, se você quiser, eu não estou mandando você vir, mas se você quiser vir, vem com a máscara, nós estamos colocando as pessoas bem distante uma da outra, e se você não puder e não quiser, assiste a nossa live, tá bom? E Deus vai te abençoar. Muito obrigado, fica com Deus, boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.